Fala pessoal, muitas das vezes as pessoas me perguntam como eu começo a investir, como que eu começo a comprar minhas primeiras ações, como que eu compro meu primeiro fundo imobiliário e quer começar a montar uma carteira sem ter muito conhecimento sobre bolsa. Eu falo, calma, vamos fazer um processo de 3 etapas para que a gente comece a colocar o pezinho ali em ações. Não adianta só falar eu quero comprar ações e sair comprando ações. A volatilidade pode te assustar e fazer você perder muito dinheiro. Às vezes a gente vê aqueles retornos gigantescos e a gente acaba ficando um pouco mais animado do que deveria, ver o Bitcoin arregaçando de subir e falar, meu Deus, eu preciso pegar essa operação. Mas não é bem assim. Vamos entender e fasear os momentos da gente começar realmente a entrar nisso de criptoativos por partes. O que eu gosto de falar para quem eu começo a ajudar? Eu separo isso em 3 pontos. Então, primeiro, eu vou fazer a pessoa começar a entender o que é investir. A gente vai ter um processo mental de começar a guardar dinheiro. Depois a gente vai entrar na fase que a gente vai começar a colocar o pé na volatilidade. Então, eu gosto de usar muito os fundos imobiliários para ter essa pequena sensação de que é o seu capital tá num dia valorizando ou num dia desvalorizando. E por fim, a gente começa a entrar em ações, criptomoedas, ativos um pouco mais voláteis, mas de uma forma bem estruturada, bem pensada. Então vamos começar pela primeira etapa. A primeira etapa é a gente começar a criar consciência de investir. Então você não tem nenhum investimento, você tem um dinheiro guardado ali, mas você não tem a constância de guardar sempre. Então nessa primeira fase eu tento pegar as pessoas e falar, vamos fazer o investimento de uma forma um pouquinho diferente. Todos os meses você consegue colocar quanto para investir? Vamos supor que uma pessoa ali consegue colocar R$ 500 todos os meses. Então ela vai pegar esses R$ 500 e começar a colocar no Tesouro Selic mesmo. O ativo mais seguro e é um ativo que está pagando muito bem no momento de hoje. E sempre acabou pagando melhor que a poupança. Então, ela vai estar valorizando o seu dinheiro mais do que a poupança, que era o outro ativo que ela tinha. Mas o principal ponto é ela começar a criar essa constância de todos os meses pagar um pequeno boleto para ela, guardar um pouco de dinheiro. Então, vamos supor que você já conseguiu passar pelo menos uns 4 meses colocando todo mês ali que cai o seu salário, colocando esses R$ 500. Aí você vai para a fase 2, que é o próximo ponto. Então eu já tenho dinheiro ali na Selic, eu já tenho um dinheiro ali para começar os primeiros investimentos. Então se eu começar com esses R$ 500, nesse longo desses 4 meses, eu vou ter economizado pelo menos R$ 2.000. Então os próximos 500 eu posso fazer o quê? O que eu aconselho? Coloca metade de novo lá no Selic para a gente ir fazendo um caixa. Quando você quiser investir e tiver um conhecimento, aí você pega as oportunidades. Porque às vezes você está com tanta pressa, você está com tanta vontade de investir, que você já sai colocando dinheiro tudo de uma vez. E você acaba perdendo a oportunidade porque você não tem tanta certeza no que você está fazendo. Quando você tem um pouco mais de conhecimento, fica um pouco mais fácil de você trabalhar esses movimentos. E é aí que a gente vai realmente ganhar dinheiro. Então peguei esses 250, coloquei lá na minha Selic para ser meu caixa. E esses 250 a gente vai procurar fundos imobiliários. Por que eu gosto de começar com fundos imobiliários? Fundos imobiliários ele é uma renda variável, só que a volatilidade dele tende a ser menor do que os ativos de renda variável mesmo, de ações, ETFs, BDRs. Então eu consigo fazer com que você tenha a sensação de um dia tá ganhando muito dinheiro e outro dia tá perdendo um pouco de dinheiro. Então a oscilação começa a fazer parte da sua carteira. Na primeira etapa, o seu dinheiro sempre sobe, porque você está colocando mais dinheiro e o seu ativo ele vai valorizando cada vez mais com os juros. Nessa segunda fase, o seu dinheiro, grande parte, vai estar valorizando, então você vai estar vendo ainda esse crescimento, mas um dia você vai ver um valor lá, 2.500, no outro dia você pode ver 2.450. E isso não vai te assustar tanto, porque é um valor muito pequeno em relação ao montante. E aí sim você vai começar a entender que você vai receber por mês, você vai ter uma valorização daqui a um tempo, mas que aí você começa a trabalhar uma mente um pouco diferente, vendo que para ganhar um valor maior do que a gente tem na Selic, a gente precisa colocar um pouquinho de risco. E aí chega na terceira fase, a fase que a gente começa a colocar os ativos de risco realmente. Então a primeira fase eu criei um pequeno colchão, para mim começar a ver como que é e ter essa disciplina, que são esses 4 meses. Depois eu vou para essa parte de fundos imobiliários
para entender o que é volatilidade, e aí a gente pode trabalhar também com um prazo de 4 meses. Então eu estou falando que eu estou juntando dinheiro há 8 meses. Então com algumas valorizações de ativos, algumas valorizações. Então eu começo a virar rotina para mim, todo mês eu ter aquele dinheiro que eu preciso guardar. E, consequentemente, a entender que o mercado pode subir, pode descer. Às vezes essa queda vai ser uma oportunidade de você comprar mais barato e aí você vai ganhar mais lá no futuro. Então você consegue fazer esse jogo de entender um pouquinho mais. E aí agora a gente vai começar a colocar um pouco em ações. Eu vou colocar esses novos R$ 500 todos em ações? Não, vamos colocar também dividido. Então agora eu ponho um pouquinho menos em caixa nesses primeiros momentos para que eu consiga colocar nos outros ativos. Então se eu tinha R$ 500, eu vou colocar só uns R$ 100 ali na parte de caixa. Aí eu vou colocar uns R$ 200 ali na parte de fundos imobiliários. E esses outro dinheiro que fica faltando, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse dinheiro e comprar uma primeira ação. Compra uma ação de elétrica, compra uma ação de saneamento, ações que ainda não têm tanta volatilidade, pagam dividendos, são as famosas vacas leiteiras, empresas que pagam dividendos. E aí você começa a entender porque ela vai valorizar e vai desvalorizar muito mais que o fundo imobiliário. E aí você começa a entender o seu estômago, que todo aquele nervosismo, aquela vontade de não dormir, aquela vontade de ficar abrindo home broker durante o dia ali na hora do serviço, você vai ver se você tem apetite ou não a risco. E a melhor forma de ver isso é realmente na prática. Então você começou a colocar nessa fase 3, você já está com todos os ativos desbloqueados. Você ainda não vai sair colocando todo o seu dinheiro em ações. Porque lembra do vídeo que eu fiz sobre diversificação? Você pega e tem que dividir no momento certo. Então a gente vai estudar para saber quando a gente coloca mais parte em ações, mais parte em fundo imobiliário, mais parte em renda fixa, mais parte em ETF. Isso daí vai ser estratégias e planos de alocação de dinheiro que a gente vai conversando e a gente vai evoluindo junto. Mas por enquanto, nessa terceira fase, a hora que você começa a colocar um pouco mais, coloque ações mais tranquilas e comecem a ver o quanto isso mexe com o seu nervosismo. Se você fica muito nervoso, cuidado, às vezes é melhor você ter um patrimônio ali mais diversificado, mas mais voltado para ativos que não tenham tanta volatilidade. Um Bitcoin vai ser muito complexo você ter, só se for uma parte muito pequena do seu patrimônio. Mas dessa forma você consegue começar e dar os seus primeiros passos e começar a entender como que é o seu comportamento na hora do risco. Então eu coloco sempre para as pessoas que eu estou tentando ajudar, tentando ensinar. Divide nessas 3 partes. A primeira já vai ser muito difícil porque você vai ver gente ganhando dinheiro e você tem que 4 meses ali mostrando que você tem disciplina. E disciplina aqui na bolsa vocês vão ver que paga muito bem a longo prazo. Nos próximos 4 meses vocês também vão sofrer bastante, porque você vai ver seu amigo ganhando em Bitcoin, você vai ver seu amigo ganhando lá na Petrobras, ganhando no dólar, ganhando em vários ativos, e você lá no fundo imobiliário comprando um ativo ali de shopping, um ativo de papel, com a valorização ali mais ou menos. E aí depois você vai começar em ações, de uma forma também devagar, comprando saneamento, uma Taesa, para depois, quando você vê que você tem apetite para risco, você ir lá e poder colocar uma parte do seu capital num ativo volátil igual o Bitcoin. Agora, se você vê que você não tem esse apetite para risco, se você colocando ações da Taesa de saneamento e você está se sentindo muito nervoso, talvez não seja uma coisa muito boa você ter esses ativos de dando risco. Mas isso vai te dar uma visão, isso vai te dar uma clareza, vai te ajudar muito na hora de montar uma carteira que não seja um terror para você. Aconteça algum movimento, você pare de dormir, você fique muito estressado e você acabe tirando a valorização do seu dinheiro que você está batalhando tanto para trabalhar e conseguir esse capital e você perder na bolsa sem saber o que está acontecendo. Então comenta aqui para mim se vocês já estão em qual fase, se vocês já pensaram dessa forma, de ir colocando o pé ali no risco devagarzinho, pisando aos poucos para conseguir controlar tanto a sua mente quanto o seu estômago. Quando você estiver em risco, vocês vão tentar entender, vocês vão conseguir entender essa parte por que a gente fala tanto ter estômago para risco, porque é a hora que mais dói. Mas então comenta para mim, vocês já estão em qual fase? Vocês já têm uma carteira bem diversificada? Vocês já estão posicionados em ações, fundo imobiliário, ETF? Como que está a carteira de vocês? Comenta aí para mim saber um pouquinho mais.